Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo? Eu sou Wagner Cid, sou colega de vocês. A Ana Alice está dando boa noite aqui também. Imagino que estejam me ouvindo, me vendo bem também. Está no bate-papo aqui. É, eu acredito que os colegas vão participar conosco hoje também, né? Dessa entrevista. Então, se quiserem interagir aqui, fiquem à vontade em participar. Óbvio, né? Essa é a pegada de sempre, não é? O objetivo aqui não é ser coach, é passar a vivência que a gente teve ao longo dos anos, o que pode acrescentar para vocês, o que eu faria diferente. E hoje é algo que eu me arrependo bastante da minha formação, que vejo com outra visão, que é o período do internato, né? E a gente vive um dilema, sem dúvida nenhuma, todos nós ali no internato. O que você vai fazer? Você vai priorizar a tua formação prática, que é ali que você está, na verdade, mudando de realidade, que você passa de ser muito teórico para ter uma atuação, uma maior responsabilidade na prática. Você vai focar naquilo ou você vai ser concurseiro? Você vai focar todas as suas energias para aprender questões de concurso, enfim, para se preparar para o concurso, que aquilo é uma realidade paralela, na verdade, né? Então, é isso que a gente vai comentar aqui hoje. Eu vou te falar como que foi que aconteceu comigo, quais que eram as minhas ideias e o que eu faria diferente. Quem vai participar conosco aqui, então, hoje é o Samuel e a Ana Alice, pelo que eu estou entendendo, né? Mas fiquem à vontade, viu, pessoal? Se quiserem entrar em qualquer momento aqui, eu vou falando, vou batendo esse papo aqui. Então, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sempre fui um aluno de medicina muito teórico, tá? E isso tinha a ver com algumas limitações da minha faculdade, algumas limitações de práticas, lá onde eu me formei. Mas, por outro lado, isso tinha a ver com uma característica minha também, que eu não tinha tido essa vivência de entender a importância, o que ia ser requerido de mim no futuro como médico, né? Então, é aquela coisa que as pessoas sempre falam para a gente. Olha, meu filho, você estuda bastante que você vai ser um bom médico. E eu te falo, com tranquilidade, eu estudei na minha faculdade, eu acho que eu estudei um pouco acima da média até, na minha faculdade, nada demais também não. E isso não é suficiente. Isso, sem dúvida, não é suficiente. Você tem uma carga teórica grande quando você cai no mundão aí da medicina da vida real. Isso não é suficiente, a carga teórica que você tem. E o momento de você fazer essa transição, de você melhorar realmente o aprendizado, muito disso acontece no internato. Só que quando você chega no internato, que você vai virar médico de verdade, né, que você vai transpor aquele conhecimento ao abstrato, porque pensa bem, o livro, aquele conhecimento que você aprende numa aula, é algo muito abstrato, né, pessoal? É completamente diferente da dinâmica da vida real de atender uma pessoa, por exemplo. É muito diferente. Então, você tem aquela vivência teórica, que você faz uma abstração cognitiva, e o mundo real. O mundo real, quando você está frente a frente com uma pessoa, te passando as queixas, aquela dinâmica da construção de raciocínio é completamente diferente de você ler um livro, né? E muitos de vocês, com certeza, já estão se deparando com essa situação, com esse cenário. Então, não existe médica, não existe médico 100% teórico. Você pode decorar todos os livros, mas você não vai conseguir atender adequadamente uma pessoa apenas com aquele conhecimento técnico. Você precisa adquirir uma habilidade, né? Que é uma habilidade ali meio que abstrata também, uma habilidade que você vai construir com o tempo, sem dúvida nenhuma, você vai construir com o tempo, de transformar queixas subjetivas das pessoas em uma investigação ali objetiva, racional, para chegar num diagnóstico e depois definir um tratamento. Então, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu te falo de camarote que eu não fui bem nisso aí. Eu não fui bem nessa transposição. Eu tinha uma boa carga teórica, relativamente, mas me faltou mergulhar mais no meu internato, mergulhar de cabeça no internato, ser um interno mais proativo,
ser um interno melhor. A parte prática, isso foi algo que ficou faltando muito na minha formação, muito por imaturidade de não entender esse conceito, de achar, eu sempre achava que eu estava estudando pouco. Essa era a questão, né? Eu estou estudando pouco, o que me falta é carga teórica, eu tenho que ter muita teoria, muita teoria. E aquilo não era, na verdade, o mais importante. O mais importante era balancear o que eu vivenciava na prática com a carga teórica. E olha, Bernardo, Gustavo, Ana e Samuel que estão aqui, pelo menos estão aparecendo na minha tela aqui. Eu considero crucial, que eu tinha esse conceito na minha cabeça, né? Eu sempre fui muito concurseiro, então eu considerava, quando eu estava no meu 4º ano, no meu 5º ano, eu considerava que a coisa mais importante era eu passar na residência, eu passar no concurso de residência. Eu já falei até com vocês aqui, eu acho que é outra oportunidade, que eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos, para São Paulo, e aquilo ali era a prioridade minha, eu conseguia enxergar aquilo, eu achava que aquilo era o mais importante, que o resto, as coisas iam andar, a partir disso aí, tudo ia andar. Eu tinha que passar na prova, eu era o concurseiro. Eu via o concurso na minha frente e achava que o resto era automático, que eu estudando para o concurso, ali, pô, imagina, passar num concurso, numa residência top de São Paulo, lá na USP, pô, se eu passar nessa prova, eu estou preparado para tudo. Errado. Isso está muito errado, na verdade, né? Esse é o dilema. Você vai passar no seu concurso top, você vai ser o concurseiro, ou você vai fazer um internato muito bom. É possível fazer as duas coisas? O que você vai priorizar? Então eu te falo que, sem dúvida nenhuma, eu faria diferente hoje, certo? Eu faria diferente porque eu sofri muito com isso. Eu sofri muito. Pessoal, eu me preparei, eu consegui passar nas residências que eu quis, nas residências top, né? O que eu sempre sonhava, eu passei. Isso não é brilhantismo nenhum, na verdade, né? É uma repetição, é uma programação. Eu não fiz o cursinho da moda na época, hein? Não fiz o cursinho da moda na época. Consegui passar nessas residências, mas eu cheguei na residência muito fraco de prática. Eu cheguei muito teórico. E isso me causou inúmeros problemas ao longo daquela minha formação inicial, da minha prática inicial, da segurança para pegar trabalho, né? Porque, afinal, turma, os boletos vão chegando aí, tá certo? Os boletos chegam, você vai ter uma mudança de responsabilidade muito grande na sua vida. Quando você se formar, você vai ter uma necessidade de trabalhar, e aquela falta de formação prática, ela vai te cobrar lá na frente. Você vai... Eu brinco até com o pessoal, né, da faculdade, que a gente faz aula, que muita coisa em medicina você paga parcelado, você paga no crédito, né? Você parcela, você joga lá para frente. Ah, eu estou sem tempo agora, cara, de fazer um internato bom, eu estou sem tempo de ir naquela... de fazer um ambulatório ali, estou sem tempo, sem paciência, não quero. Aquilo ali você está colocando no crédito. Aquela prestação ela vai chegar na frente, né? Então, eu estudei muito, me preparei do ponto de vista teórico, eu passei na residência que eu quis, mas lá na frente, a conta ela veio. E a conta era uma pessoa com pouca vivência prática, com dificuldade, muitas vezes, de abordar o paciente, de abordar queixas, sem saber como fazer bem aquilo na vida real. E na residência já foi um baque, né? Imagina, você passa uma residência boa, quem vai chegar ali? São as melhores pessoas de cada estado, né? Então, quando você começa a ver aquelas pessoas atuando ali, você fica, poxa, eu entrei, né? A autoestima ela vai lá para baixo. Imediatamente ela vai lá para baixo, a autoestima sua. Porque você não consegue performar de forma adequada perante os seus colegas ali na vida real, no dia a dia. Então, isso chegou para mim. Outra coisa que chegou para mim, quer pegar plantão? Poxa, tem receio. Você começa a ficar com receio de pegar plantão, porque você não se sente seguro para isso, na verdade. Você cria uma barreira ali. Então, olha só o que aconteceu comigo. Vou te falar o que aconteceu comigo. No internato, entre esse dilema, eu vou ser concurseiro, eu vou fazer o concurso top e passar no concurso top,
ou eu vou querer ser sair bem preparado, formado médico para encarar qualquer coisa. A minha balança ela pendeu mais para a parte do concurso. E aquilo, apesar de ter dado certo para mim, enfim, sempre vai dar certo no final, se você for uma pessoa bem intencionada, né? Deu certo para mim, mas foi muito sofrido em algumas coisas e me causou diversos problemas. Eu quero te falar hoje a visão que eu tenho com relação a isso, o que eu faria diferente, tá? Não são, essas duas situações, elas não são mutuamente excludentes, tá? Isso que é muito importante. Você não precisa escolher, como eu fiz, por exemplo. Mergulhei de cabeça em uma coisa, e a minha personalidade tem muito disso, né? Eu, quando quero um objetivo, eu vou muito ali para aquela coisa, me foco, mas isso é bom por um lado, que aumenta a sua chance de conseguir aquele objetivo, mas é ruim por outro, porque você deixa de aproveitar algumas coisas importantes. Hoje, a minha estratégia seria completamente diferente. E eu acho que teria sido muito melhor, na verdade. Eu teria conseguido alcançar meu objetivo e teria saído um médico muito mais seguro. Então, pessoal, o internato, ele é uma fase é a fase mais importante da tua carreira. Da tua carreira não, da tua faculdade de medicina, né? Muitas vezes não tem prova, e aquilo termina deixando a gente um pouco solto, né? Mas é ali que você vai se formar médico de verdade. Eu sei, Wagner, eu sei, Samuel, Ana, Gustavo, Bernardo. Eu sei, a tua faculdade, ela não vai te preparar completamente no internato. A minha não preparava completamente também. Tinha muitas lacunas. Entretanto, faz parte também do teu aprendizado sair um pouco da caixinha, tá certo, pessoal? Então, isso que eu quero deixar claro para vocês aqui. Eu estou falando internato, mas eu estou falando da questão prática, de você ser prático, aprender a fazer atendimentos da vida real. Então, o que você não pode deixar de saber, o que é muito importante, o que me causava muita insegurança. Isso é uma coisa que eu trago sempre para os colegas mais jovens, né? Chega um paciente para você com, não sei, com dor abdominal, com infarto. Cara, você vai conseguir estudar a dose da medicação ali naquela hora. Você esqueceu a dose? Beleza, você vai no celular. Você vai conseguir. Poxa, esqueci aqui o que é que pede na suspeita de apendicite. Você vai conseguir nesses aplicativos que a gente tem hoje em dia, né? Óbvio que se você tiver a habilidade de tirar uma história bem tirada, isso você não consegue aprender no aplicativo. Isso é o número um. É o número um. Eu noto hoje, eu dou aula em faculdade e eu percebo isso, eu vejo na prática isso. Com a Sanai é mais difícil a gente ver, né? Porque a gente dá aula, você não tem um feeling. Eu vejo isso. Os alunos de medicina, eles não sabem tirar história. Eles não sabem tirar história. Não sabem perguntar a instalação do sintoma, muitas vezes. Poxa, é súbito, é agudo, é insidioso. Não sabem destrinchar as queixas, muitas vezes. Ficam se perdendo ali na anamnese. Isso você não consegue fazer estudando, cara. Você só consegue fazer, é um trabalho árduo. É no dia a dia, é vendo muito o paciente, não tem jeito, é vendo o paciente, é perguntando, é sendo curioso, é sendo muitas vezes chato para tirar aquela anamnese o mais perfeita possível. E você só consegue fazer esse processo se repetir dezenas, centenas de vezes. E sempre uma coisa ativa, não é passiva a história. Não é chegar, o paciente, o que é que aconteceu com você? O paciente vai lhe dizer, você vai dar o diagnóstico. Não, você tem que intervir, você tem que perguntar quando começou, você tem que perguntar se está piorando, se a instalação foi súbita, se foi insidiosa, se foi aos poucos, se tem história familiar, se já aconteceu outra vez antes. Enfim, ligar essa parte, a habilidade de você tirar uma história. Então, isso é o número um, tá certo? Não adianta, você não vai ver no livro isso aí, e você não vai conseguir consultar quando você estiver frente a frente com o teu paciente no plantão ou no ambulatório. Então, isso é uma coisa que você conquista, a habilidade de tirar uma história, tá certo? Você vai chegar, então, muitas vezes na dúvida. O paciente com dor abdominal, da dor abdominal, aquilo ali vai virar uma apendicite, mas é diferente você vendo isso numa questão de prova e você vendo uma pessoa ali na tua frente. A bagagem teórica vai te ajudar a fazer as perguntas certas, mas você precisa fazer as perguntas certas para chegar naquela conclusão. Então, a primeira dica que eu te dou já é essa. Você vai precisar desenvolver essa sua habilidade de tirar uma história. Você só faz isso vendo muitos pacientes. Então, nunca tenha preguiça de ver caso, de atender paciente. Cada caso a mais ali para você, você está construindo a tua casinha para
essa habilidade muito importante. Examinar pacientes também, óbvio, está junto com isso, né? Saber examinar, óbvio. Óbvio também. Número 2, avaliação clínica. Número 2, examinar o paciente. Também é difícil você aprender isso no livro. O achado, você tem que ver o achado para reconhecer ele, fazer uma manobra, um Bloomberg abdominal, ver como é que funciona isso aí no dia a dia. Então, não tenha preguiça de examinar paciente. Veja aquele residente, aquele preceptor, aquele staff, aquele professor que é interessado, vai lá, vê o caso, pergunta. Ninguém se incomoda. A gente que está um pouquinho mais na frente ali, numa posição de preceptoria, a gente não se incomoda do aluno que ele está interessado em mostrar para ele, né? Pelo contrário, a gente curte, a gente gosta, é legal. Então vê os casos, examina bem a forma, isso é muito importante. A forma como você trata os seus pacientes como estudante internato vai refletir muito o modo como você vai tratar os pacientes quando você estiver formado como médica, como médico, né? Então, se você começa o internato, se você começa ali naquele momento atendendo os pacientes de forma mais ou menos, se você é desleixado, você vai levar aquilo ali para o resto da tua vida. Então, isso é uma força do hábito também. Tem muito disso, pessoal. Então, essa é uma sugestão muito importante que eu faço para vocês e que, se eu pudesse hoje, eu teria aproveitado mais os meus momentos. Já estou lá, cara. Você já está lá no teu internato. Então, aproveita aquelas horas para mergulhar de cabeça nisso. Então, muito importante essa construção de horas com os pacientes. Ora, outra coisa muito importante também, tá? Procedimentos. O que vai te dar medo ali no plantão? Procedimento, sem dúvida nenhuma. É você não saber abordar o paciente e você não saber conduzir. A gente vai falar isso um pouco mais adiante. Você não saber conduzir o paciente, obviamente, mas os procedimentos eles geram muito receio. Intubação, acesso central, principalmente intubação e acesso central, né? Esses são os dois procedimentos que a gente fica com mais medo. Mas lembra, né? Intubou o paciente, você vai precisar controlar o ventilador, né? Então, a ventilação mecânica, né? Então, são 3 coisas que, de forma geral, as faculdades elas não ensinam bem. Então, outra dica. O teu internato, muito provavelmente, não vai te ensinar a sair intubando, funcionando uma central e manejando basicamente um ventilador com uma segurança mínima, tá? Então, pessoal, muito importante, eu faria diferente isso. A minha faculdade, no internato, eu praticamente não tive a oportunidade de fazer isso, poucas oportunidades. Então, às vezes, você vai precisar sair da zona de conforto do teu internato. Cara, vai acompanhar uma emergência. Pega um médico ali, interessado, um colega, um residente mais interessado, cola nele, as pessoas gostam disso, se mostra proativo. Ninguém, pessoal, ninguém vai te passar procedimento passivamente. Isso é difícil de acontecer, né? Eu não sei se vocês perceberam isso já, mas os procedimentos, geralmente, eles vão vir da tua proatividade. Você é um cara que vai empurrar maca, que ajuda a preencher papel, que fica até tarde, que chega cedo. O residente vai olhar para você de uma forma diferente. Ele vai te fornecer aquele procedimento, ele vai te oferecer. Você pede, se você pedir, o cara não vai negar. A residente, a colega residente, ela não vai negar para você que é proativo. Então, eu faria diferente isso também, eu seria mais proativo, eu estaria vivendo mais aquelas horas. Muitas vezes eu estava no internato, cara, pensando, querendo ir para casa, querendo estudar, ou até mesmo dentro do internato lá, estudando para a residência, fazendo questão. As pessoas estão vendo, a pessoa não vai te dar a oportunidade de fazer um procedimento desse jeito, porque você pode estar estudando ali outra coisa, mas você vai passar a sensação que é desleixado. Então, a concentração, o foco no que você está fazendo, muitas vezes é importantíssimo. Eu, várias vezes, estava lá de corpo presente. Estou aqui e tal, faço o que tem que fazer, mas você não está vivenciando aquilo ali, cara. Não está vivenciando aquilo que é uma experiência muito importante na tua vida, que é uma transição muito importante na tua carreira, né? Então, isso aí que eu estou te falando aqui é o que eu faria diferente, o que eu fiz diferente na minha residência, né? Na residência eu tive uma maturidade de entender isso. Que você precisa ser proativo, você precisa ser mais proativo. Mas na residência eu senti uma necessidade muito grande, porque eu já estava formado, já era médico, e eu precisava daquilo muito, né? Então ali eu criei a maturidade para entender isso. Então, internato, se ele não te der, procura fora, que isso é muito importante para você, como médico, como médica, né? Os procedimentos. Intube várias vezes,
tem a oportunidade de entubar várias vezes os pacientes antes de você conseguir se formar. Óbvio que você vai estar sendo supervisionado, funcionar uma central, mexer em um ventilador, como que faz, uma droga vasoativa, né? Uma bomba de infusão. Você não aprende isso num livro, mexer numa bomba de infusão. Então, isso tudo é importante, você tem que saber sair com esse checklist aí da tua formação. Se o teu internato não oferece, procura isso, né? E, óbvio, condutas, principalmente nas emergências, né? A dinâmica é diferente, cara. Você está atendendo ali uma emergência, pedir uma coisa, preste atenção, como que é a comunicação? Olha só, você não aprende isso no livro, como que é a comunicação com a equipe? O seu desempenho no seu plantão, ele vai depender diretamente disso. Isso é óbvio. Se não tem um bom ambiente entre você e a equipe multiprofissional, acabou. Acabou o teu plantão. Você não vai conseguir fazer bem as coisas. Vai estar tudo, sem dúvida nenhuma, mais difícil para você. As coisas vão estar inacessíveis. Fica ruim, o plantão fica carregado. Então, gente, a comunicação com as pessoas, isso é uma habilidade, isso, pessoal. Alô, você não nasce sabendo fazer isso, não. Eu não nasci sabendo fazendo isso, fui aprendendo na prática, levando pancada ali. Aqueles colegas que estão ali são colegas de profissão seu. Ah, porque um é médico, porque outro tem... Não tem essa, tá todo mundo trabalhando ali. É todo mundo trabalhando. Se você encara teus colegas dessa forma, eles vão automaticamente, mesmo a gente sendo mais novo muitas vezes, mas se você encara o colega, você vê o colega na mesma altura sua ali, os colegas, outros profissionais, eles vão te respeitar automaticamente mais, vão facilitar teu plantão. Pelo amor de Deus, quantas vezes um colega enfermeiro, fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem chegou para mim e me ensinou muitas coisas. Quantos fisioterapeutas já me ensinaram a mexer no ventilador? Vários. Eu chegava, eu não tenho vergonha não. Eu chegava, colega, com esse ventilador aqui, me dá uma dicasinha aqui dele. A marca muda do ventilador, é diferente de mexer. O fisioterapeuta da UTI, ele vai te ensinar lá. De boa. O cara ele vai ficar teu brother. A colega fisioterapeuta vai ficar sua amiga. Ele vai ver, poxa, essa pessoa aqui ele é diferenciado. A forma como você lidou com o colega, você pediu para o colega te ensinar uma coisa ali, isso abre uma porta muito grande, pessoal. Isso é você estendendo sua mão, é uma linguagem não verbal muito importante. Isso aí. Colega da enfermagem, colega, me ensina aqui, da auxiliar de enfermagem, me ensina a pegar uma veia periférica aqui. Como é que faz? Como é que faz? A pessoa vai te olhar de uma forma diferente. A pessoa ela vai te olhar de uma forma diferente, ela vai te ajudar. Geralmente, isso faz toda a diferença na tua prática. E não deixe de ter esse tipo de experiência. A comunicação num plantão ali com a enfermagem, naquele momento de uma situação de estresse, como você fala com as pessoas, ser educado, não pedir as coisas de forma autoritária. Isso é muito ruim, né? E você vai aprender a lidar com isso cada vez mais. Quanto mais você se expõe a isso, você fica melhor. Quanto mais você se expõe a isso, você fica melhor. Então, muito importante vivenciar esse tipo de conduta também na vida real. Não deixe de passar por isso, né? De passar nessas experiências. É o que a gente fala. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Ah, se você ficar relaxando em casa, se você tá ali no teu internato enrolando, é no crédito, é no crédito. Você vai ser cobrado por isso depois, sem dúvida nenhuma. Então, aquele momento que você está lá, aquela vivência, ela vai fazer a diferença para você no futuro, tá certo? Essas são o que eu faria diferente no meu internato, essa questão da proatividade, realmente, da participação. E é muito importante não esquecer que é possível existir um balanço. É isso que eu queria falar com você aqui hoje, né? Ô Wagner, você está falando que eu vou dar plantão 24 horas todo dia, que eu vou, enfim, ficar no meu internato lá até 10 horas da noite, vou chegar de 5 horas da manhã. Que hora que eu vou estudar para o meu concurso? Veja, se você pensar bem, e depois quando a gente chega na residência, na verdade, a gente ganha essa maturidade, né? A residência é uma carga horária muito mais pesada do que o internato, de forma geral. É muito mais pesado. Mas você tem que estudar, e você estuda também durante a residência. É outro foco, obviamente,
Mas você consegue arrumar tempo para estudar. É uma questão, pessoal. Então não adianta aqui. Não adianta. Não tem jeito. Não tem outra fórmula. O único modo de você conseguir aproveitar bem o seu internato para se formar um médico prático, pegar estágios aí eletivos, você vai acompanhar um colega, a parte prática, e unir isso com a parte do concurso, só tem um jeito. É organização. Não tem outra forma. Eu vou te falar a minha experiência com isso também, que aconteceu esse cenário na minha vida real. É organização, priorização e, muitas vezes, é o foco de entender que aquele é o momento de abdicar de algumas coisas. Não tem jeito, pessoal. A nossa profissão, realmente, ela consome muito da nossa vida também. Se o teu objetivo é otimizar, é passar numa grande residência, e, ao mesmo tempo, estar preparado quando chegar lá, pelo menos minimamente, para ser um médico prático, que pegue plantão sem medo, que chegue na residência também tendo essa capacidade de trabalhar como médico. E na residência você vai ser médico, viu? Na residência não é mais estudante, não, é médico. Eu tinha a ideia na minha cabeça também que na residência ia ter alguém sempre lá pegando na minha mãozinha. Não é assim, não. Não é assim. Quando dá uma bronca na residência, sobra para quem resolver? R1, R1. Ah, entubar um paciente ali, passou mal. Quem que vai entubar? Você acha que é o professor? Não, o professor, no máximo, ele vai estar ali te ajudando. Mas quem vai resolver as broncas clínicas é o R1, de forma geral. Dermatologia, ginecologia, qualquer especialidade. Então, você vai ser cobrado por isso também na tua residência. Veja só, você vai ser cobrado de ser um médico prático também na tua residência. Então, pessoal, a organização é fundamental aqui para você dividir bem as duas coisas. Fazer meio que vidas paralelas, né? Você entender que quando você vai estar no internato, você tem que dar o seu máximo ali, tem que suar a sua camisa, em paralelo, que é outra coisa. A construção do conhecimento para a prova de residência, na minha opinião, ela é paralela ao teu internato. Não dá para acompanhar. Aí eu vou chegar em casa agora estudar ali o que eu vi no internato e eu vou me preparar para a residência dessa forma. Esquece. Não é assim. É diferente. O estudo prático da vida real, legal, você pode fazer, pode complementar. Você vai sempre focado ali no que você viu no caso, no que você viu no dia. Beleza, isso é uma coisa. Estudar para residência é outra coisa. É outra coisa. É questão, é entender que a prova de residência tem 20% lá de legislação do SUS, né? Que não tem na vida real, na prática, você não está vendo isso. É pediatria, enfim. Os assuntos, eles são diferentes. A ênfase, a quantidade de estudo que você precisa fazer é diferente. Fazer muita questão é importante para a residência. Isso faz a diferença, mas muitas vezes não muda nada ali no teu aprendizado prático da vida real. Então, o que eu sugiro fortemente para você entender é isso já, que são coisas diferentes. São calendários, são agendas paralelas que você vai precisar ter tempo disponível para isso. Então, eu vejo isso e eu fiz isso no meu último ano. Eu acho que eu já até falei, eu acho que eu já até falei com o Samuel na última vez. Pessoal, eu decidi fazer prova em São Paulo. Eu ia fazer residência nos Estados Unidos. Era obstinado por isso. Estudava para isso. Quando foi em maio do meu último ano, eu disse, rapaz, vou fazer residência lá em São Paulo. Mudei. Enfim. Eu tinha pouco tempo para me preparar e eu estava ferrado. Porque os meus estágios mais pesados ficaram para o meu último ano. Os meus últimos 6 meses eram pesados. Era o estágio de clínica médica e de cirurgia. E eram os locais mais pesados da minha residência, esses estágios. Então era uma carga horária muito alta e eu tinha que estudar. E eu lembro, pessoal, bem, que esse foi o período mais produtivo, curiosamente, foi o período mais produtivo de estudo da minha vida. Ao contrário do que eu pensava, né? Porque eu imaginava, olha, eu tenho que ter muito tempo livre para conseguir render. E a gente pensa isso, né? Ah, tô sem tempo, não vou conseguir render. Mas eu, pela primeira vez na minha vida, como eu não tinha alternativa, eu não tinha o que fazer, eu tive que sentar um dia, parar e pensar, o que eu vou fazer nos meus próximos 3 meses aqui? Como é que eu vou fazer? Chegar em casa tarde, vou ter que sair cedo, então eu tenho que otimizar tudo de tempo. Então fiz um calendário, né? A gente faz muito isso. Fiz um calendário
E eu marcava ali no meu dia. Eu tinha que estudar aquele período de tempo, né? Eu geralmente, como eu gostava de fazer, passar para vocês o que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei muito, eu acho, na minha opinião, estudo para residência, o foco principal é questão, tá? Sempre foi o meu foco principal, fazer questão. Preferência questão comentada. O que eu fazia habitualmente? Eu deixava na minha cabeça. Todos os dias eu vou fazer 20 questões, tá? Eu só vou dormir quando eu fizer 20 questões. Então será o primeiro objetivo. Pegava o livrinho de questões lá e ia detonando ele, de cima a baixo. E escolher os assuntos ali mais importantes que eu ia estudar. Óbvio que eu tinha que priorizar, né? Estava perto da prova, priorizava o mais importante ali para a prova. E fazia as questões das provas que eu queria, tá certo? Eu fazia questões das provas que eu queria. Até decorar as questões mesmo. Então, eu priorizava para a prova, né? Ia de acordo com o calendário ali, fazendo as coisas mais importantes. Preventiva, pediatria, GO, que cai muito em prova, né? Cirurgia, clínica, mas ia sempre dando ênfase àquilo que tivesse um peso maior. Era aquilo o meu principal foco, né? Enfim, reservava ali uma hora, mais ou menos, para estudar, uma hora para estudar, e depois as 20 questões, né? E eu fiz isso, pessoal, assim, foi praticamente de forma religiosa isso, por 6 meses, de forma intensiva. Eu fazia isso. Faça chuva, faça sol. Óbvio que tem um dia ou outro ali que você tem alguma coisa, né? Tudo bem. Ninguém é de ferro. E não precisa ser perfeito para você passar na residência, não precisa tirar 10 também na prova para ser aprovado, né? Então isso é importante. Mas aquela pressão cheirou em mim uma coisa que eu nunca tinha tido antes, uma organização. Quer dizer, uma organização mental, um objetivo, um foco. E fazia as coisas paralelas, né? Eu ia para o meu internato e chegava à noite e estudava. Isso, assim, deu muito certo para mim. Eu consegui ser aprovado nas residências que eu quis, né? Com esse tipo de organização foi uma coisa muito simples, né? E eu não fazia cursinho na época, tá? Eu não fiz cursinho na época. A Sanar não existia ainda. Infelizmente, se tivesse a Sanar, eu provavelmente faria, porque o outro cursinho da moda eu não tinha condições de pagar. Então, eu não fiz cursinho, mas eu consegui fazer isso com essa organização bem básica, realmente, e muita resiliência, né? Sempre tentando cumprir o objetivo, como eu falei para vocês, e isso foi possível. Eu fiz um internato bom, na cirurgia fiz um internato legal de cirurgia, gostei muito, na verdade, foi muito bom, terminou sendo muito bom o internato da cirurgia, o pessoal era legal, ali a gente se ajudava, o rodízio da clínica também foi muito bacana, foi um dos estágios que eu mais aprendi no internato, e foi o momento que eu mais consegui estudar enquanto eu estava mais sobrecarregado. Óbvio que isso teve um reflexo na minha vida pessoal. Não tem jeito, né? Então é a balança. Você tem menos tempo para fazer exercício, você tem menos tempo para sua vida pessoal, mas são escolhas, é uma fase. Eu consegui passar na residência, né? Foi possível a aprovação na residência. Agora, como eu estou falando para vocês, o meu internato poderia ter sido muito melhor aproveitado se eu tivesse essa maturidade. Muitas vezes eu achava na minha cabeça que o estudo ele ia compensar aquelas horas que eu estava lá no internato meio fazer isso aqui, preencher esse papel, ver esse paciente, ver esse caso, mas você vai ver o caso ali, você não tá, né? Seu espírito não tá ali, não tá querendo ver, não tá querendo entender aquele caso, você tá querendo simplesmente passar o caso para o teu residente. Isso é muito ruim, pessoal. Eu não recomendo você fazer isso, né? Eu recomendo que você sempre que vá ver um caso, se eu pudesse te dar uma dica, que é o que eu tento fazer hoje com meus pacientes. Se você for ver um caso, vá ver aquele caso de verdade, vá ver de corpo e alma, né? Vá lá, tente entender tudo o que está acontecendo. E não seja simplesmente um passador de caso. Uma pessoa que coleta informações e joga informações. Entenda aquilo. Tente vivenciar aquilo como se fosse você o responsável por aquela vida. Porque em alguns meses, na verdade, vai ser. E é isso que eu estou te falando, né? Em algum momento eu mudei essa minha percepção, mas foi já na minha residência. Eu comecei a entender isso. Quando a responsabilidade veio para cima de mim, eu entendi isso, né? Mas eu perdi tempo. Quer dizer, eu perdi tempo, perdi várias oportunidades por causa disso. E eu faria diferente hoje em dia, sem dúvida nenhuma, né? Muito provavelmente, e a gente lembra disso, né? A postura daqueles colegas, daqueles
colegas nossos de turma, a gente vai lembrar para sempre. A gente vai falar, ó, fulano é daquele jeito, ciclano é daquele jeito ali, o cara é meio descuidado. Então, as pessoas levam isso para frente também. Então, resumindo aqui, o que eu acho, qual foi minha percepção hoje, para a gente bater um papo aqui, vocês que estão aqui. É possível, sim, eu não tenho dúvida, que é possível, sim, você fazer um bom internato e, em paralelo, ser aprovado na residência que você quiser. Primeiro, se você tiver vontade, né? Você tem que ter uma vontade de abdicar de algumas coisas para isso. Não tem como, não tem jeito, na minha opinião. Né? Vai ter que escolher o que você vai ter que abdicar, mas você tem que abdicar, você tem que focar em algumas coisas nesse caminho. Um cursinho, ele ajuda muito, sem dúvida. Eu não fiz cursinho, mas o cursinho ele dá ali um esqueleto para você construir, né? Ele te dá as possibilidades N, inúmeras. Não se preocupe, você não vai conseguir concluir o cursinho todo, não tem jeito. Tá? Na minha opinião, é virtualmente impossível você conseguir seguir tudo certinho ali. E não precisa você fazer tudo certinho para você passar, na verdade. Você precisa estudar com inteligência, né? Várias pessoas aqui na Sanar vão te mostrar isso, né? Você tem que focar naqueles conteúdos mais importantes, sem dúvida nenhuma. A organização entre isso, né? A organização entre estudar certo, entre ter material para estudar corretamente, não ficar estudando para a prova de residência pelo Harrison, né? Pelo amor de Deus. Isso aí não existe, né? Não vai adiantar, não vai levar você a lugar nenhum. E vivencie teu internato. Vivencie teu internato. Porque você vai precisar disso. Não tem jeito. Não coloque na sua cabeça o que eu coloquei. Ah, bicho, se eu passar na USP, cara, na prova da USP é possível, eu tô preparado para tudo, cara. Se eu sei, se eu consigo passar na prova daquela, eu tô preparado para tudo. Não, isso está muito distante da realidade. Não é isso. Uma prova não mede a tua capacidade como profissional de saúde. É muito diferente. Uma prova é um ambiente absolutamente teórico, um ambiente cognitivamente hermético, isolado, que é um esboço da realidade, certo? Então lembre disso, vá no seu internato, aprenda a tirar história, aprenda a fazer um exame físico, faça muitas vezes. E os procedimentos, como eu te falei. Se não tem um internato, acompanhe algum médico, procura alguém proativo. Ninguém vai te dar procedimento se você é molão, se você está paradão, se você não está ajudando as pessoas. Galera, isso era o que eu queria falar. Eu quero interagir com vocês agora, eu quero bater um papo aqui, né? Quem quer participar, fica à vontade, tirar as angústias, né? Eu acho muito interessante a gente fazer isso. Eu tenho alguns anos aí na frente de vocês, então os meus erros podem ajudar vocês, né? Mas cada um tem sua realidade aqui. Eu não estou passando nenhuma regra para vocês, eu só estou mostrando a forma que eu vejo isso aqui. Ó, o Bernardo falou aqui, com a postura que a gente está falando aqui, pode chamar você, tá certo? Não tem problema. Já consegui confiança do residente para tocar a vez de urgência, exatamente. Confiança, bicho. É aquela coisa, né? Confiança, tudo na vida, né? A confiança ela se constrói lentamente, né? A confiança é uma coisa que você vai ter que mostrar no dia a dia, com várias atitudes fora da medicina, mas atitudes comportamentais, né? O sujeito que você se porta, a confiança é construída lentamente. Então, é isso aí mesmo, é proatividade, é trabalho de formiguinha mesmo. Tem gente mala, viu? Que você vai fazer tudo, vai ajudar a pessoa e a pessoa não vai te dar oportunidade. Não tem problema, o problema não é com você, o problema é com ela. Você vai continuar na sua mesma postura que a maioria das pessoas elas vão te ajudar, sem dúvida nenhuma. Samuel falou aqui, proatividade é essencial demais. Sem dúvida nenhuma, Samuel. Olha, pessoal, as oportunidades que vocês vão conseguir na sua vida, isso é importante, viu? Ela depende pouco do teu conhecimento teórico, na verdade. Ah, lógico, ajuda, uma formação boa, uma boa residência, você ser um cara estudioso, é parte ali do ingrediente. Isso não te garante oportunidades profissionais, tá? De forma geral, as oportunidades profissionais, elas vão ser concedidas mais baseadas no teu comportamento, tá? Isso é uma verdade absoluta no mundo real e ninguém fala isso para você, né? Mas as ofertas de emprego, os trabalhos, as boas oportunidades, elas vão para as pessoas que são resolutivas, que têm bom relacionamento com os colegas, as pessoas que são responsáveis, pontuais, as pessoas que elas são agradáveis, que elas conseguem
interagir bem com as pessoas, que elas são boas de ambiente, que elas geram um bom ambiente. Isso aí que vai te dar a tua oportunidade profissional. E óbvio, é um, é um pré-requisito você ser bom tecnicamente. É pré-requisito, simplesmente é um pré-requisito. Mas você vai ver, quando você terminar a tua residência ali, todo mundo tecnicamente está parecido. Tecnicamente as pessoas estão parecidas, vão conseguir resolver a maioria dos problemas do dia a dia. Né? Óbvio que tem as pessoas que são fora da curva, né? Mas, se não tem esse quê comportamental, você vai perder muita oportunidade, na verdade. Né? Então, não seja uma pessoa tecnicista demais, é uma pessoa teórica demais, porque o mundo não é assim. O mundo corporativo, né? O mercado, ele não é assim. Ele vai exigir a tua formação simplesmente como um pré-requisito, mas o algo a mais é diferente. Não é isso aí, Samuel? Pessoal, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria bater de papo aqui com vocês hoje. Ninguém quer entrar ao vivo aí, não? Entra aí. Esse Zoom eu não sei mexer muito bem, não. Mas vocês podem entrar ao vivo, podem fazer pergunta. Fiquem à vontade de, de interagir, tá certo? De me interromper aqui. Estamos aqui para isso mesmo, né? Manda as ordens aí. Quem que tá coordenando aqui? Sana, eu acho que já deu tempo aqui, né? Da galera. Tô aqui, tô à disposição, pessoal. Pois, Samuel, eu acho que você tá falando, mas tá cortando muito, cara. Não tô conseguindo ouvir, não. Tá cortando muito. Se você quiser escrever, pode ficar à vontade. Mas o teu áudio, por alguma razão, tá cortando. Fala, Bernardo, Nara. Dúvidas, perguntas? Perguntem aí. Diga aí. Fiquem acanhados não, viu? Estamos aqui para isso mesmo. Eu vou aguardar aqui uns minutinhos. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu agradeço a participação. Foi muito legal bater esse papo, conversar com vocês. Estou à disposição. Estou lá no Instagram, @Wagner_Cid. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica, vai ser um prazer contribuir minimamente e passar o que eu tenho para vocês aí, o que eu já vivi, né? Que realmente a nossa única diferença é essa mesmo, é o tempo, né? Então, eu sou Professor você amanhã. Diga aí, quem foi que perguntou? Bernardo, Fala, é, tudo bem, meu amigo? tava com a dúvida tudo, tava com a dúvida aqui. Nessa reta final, por exemplo, no meu internato, eu tô no rodízio de urgência e no fim do ano vou pegar GO. E aí Boa, tem muito plantão diário e noturno. Você acha que perfeito. nessa reta final é melhor focar mais no estudo para o internato, mais no estudo para a prova de residência? Porque às vezes a gente, no meu caso mesmo, estou tendo muitos turnos, praticamente eu só tenho um dia livre na semana. E eu fico na dúvida no horário que eu tenho livre, no que focar. Se eu estudo os temas que os professores do internato passam para a gente, É. ou se eu foco no cronograma para a prova. Bernardo, essa ninguém vai ter uma resposta definitiva para você, isso é muito difícil. Porque aí a questão é o tempo, né? Você não vai ter tempo para estudar tudo. Eu vou te ser bem sincero, como eu faria hoje em dia. Eu separaria as coisas. Enfim, eu separaria as coisas. Eu não deixaria de estudar para residência, porque na minha opinião, isso é cada um tem a sua impressão. Na minha opinião, eu queria e eu acho importante passar direto na residência. Para mim, tá? Eu não queria ter um gap, eu queria passar direto na residência. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se você quer passar direto na residência, você não pode simplesmente abandonar aquilo, porque você vai diminuir suas chances. Agora, se você não, você diz, não, a residência não é prioridade, eu vou passar um ano off aí, trabalhando, então eu focaria no internato. Estudar um internato, ver muito caso, fazer procedimento, aí mandaria ver. Eu estou entendendo que você é como eu. Você quer fazer as duas coisas. Você quer ser um bom médico
Você quer fazer um bom internato, você quer passar na sua residência direto, tá? Nesse cenário aqui, o que eu faria? Eu aproveitaria meu dia, bicho, lá no internato. Eu aproveitaria meu dia no internato ao máximo, sacou? Presente, proativo, vi um caso, pega no livro aqui. Já estou estudando durante o dia. Dá tempo, cara, você estudar durante o dia. Dá tempo. Você tem os momentos dos intervalos ali. E as dúvidas, geralmente, clínicas, elas são pontuais, né? As dúvidas clínicas são pontuais. Então, o estudo, muitas vezes, prático do internato, não é você pegar um livro, um capítulo e ler ele todo, não. Não. É você ver aqui, pô, o que é um supra mesmo no eletro? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o supra. O que é um supra de ST maligno e o que é um supra que pode ser um achado. Não. Beleza, vejo isso aqui no celular rapidinho, um aplicativo aqui no Yellow Book, sei lá. Beleza, vi isso aqui, tranquilo, já aprendi aquela dúvida pontual. Então, o que eu faria, cara, hoje em dia, e o que eu faço hoje na minha prática, fazendo na minha residência, é isso, cara. Você vai surgir no cenário de dúvida clínica, você vai tirando a dúvida na hora. Você vai aproveitando o teu dia ao máximo, velho, para tirar todas as dúvidas. Chega à noite em casa, eu tenho a minha horinha da residência. Eu tenho a minha horinha da residência. Aí é o suor, né, bicho? Não tem jeito. É aquele algo a mais para conseguir passar numa residência e fazer as coisas ao mesmo tempo. Não tem muito jeito. Mas eu faria desse jeito, cara. Estaria de corpo e alma no meu dia, no meu estágio, estudando o que desse para estudar lá, conferindo, perguntando ao colega, pergunta ao outro. Quer dizer, não fica passivo, mas à noite chegou em casa, se quer passar na residência, tem que ter um momento. Não tem jeito, tem que ter um momento para estudar focado. Fazer questão, para estudar SUS, para estudar o GO, outra coisa, enfim, pediatria. Sacou, Bernardo? O que você acha? Eu já estava seguindo mais essa linha de raciocínio, só que às vezes não sobrava tempo, por exemplo, tem alguns professores que mandavam alguma apostila, algum tratado para dar uma lida, e aí não estava dando tempo de estudar para residência, ler a apostila, ler um caso É, clínico mais demorado, não, não e dá. aí é Aí não dúvida. dá. Concordo com você. Não tem tempo, não tem como. Então, aí, assim, o cara geralmente não vai pedir para você fazer isso toda noite, né? O cara não vai pedir para você fazer isso toda noite, habitualmente, na maioria das vezes. Então, é uma questão de separar o tempo, se for em última análise. Ah, pô, vou estudar uma hora aqui à noite, meia hora do internato, meia hora da residência. Mas realmente, para você passar numa residência, você precisa ter uma certa constância do estudo ali, porque realmente o foco é muito diferente. Sacou, Bernardo? Entendi, muito obrigado, professor. Nada, cara. Vai dar certo. Você está terminando já a faculdade, é? Estou no 11º, mas eu já vou tentar a prova agora no fim do ano. Bem, E aí, na esperança, quem sabe, se passar, já tentar colar o grau antes, para isso tentar aí. assumir. Maravilha, muito bem. Boa sorte, cara. Vai dar certo. Obrigado. Diga aí, Nara, você está caladinha aí? Tem alguma dúvida? Falou que tem a mesma dúvida. Que dúvida? Conta aí. Não, é essa questão mesmo de me dividir, só que eu tô no quinto ano, né? Mas de dividir o tempo à noite, que às vezes é pouco, porque aqui em São Paulo parece que tudo é muito longe. É, com certeza. Muito boa a sua Então, terra. Já morei 10 anos aí. Muito bom. eu sou de Salvador, mas eu vim fazer faculdade aqui. É, enfim, E, e aí é essa minha dúvida também, de chegar em casa, o que eu vou estudar agora, sabe? Tem tanta sim, coisa na cabeça, tanta coisa para sim. fazer, o que eu vou fazer agora? Vou priorizar. Tem muita coisa, exatamente. Você, como está no quinto ano, né, é uma situação diferente aí. Porque você está um pouco mais longe, né, da prova de residência. Então, é uma oportunidade boa. Você veja, essa é uma oportunidade boa de você fazer isso. E você já começar a estudar focado mais no que você está vendo ali na prática, né? Então, você tem essa chance. Enfim, óbvio que você vai cumprir a carga horária ali da tua faculdade, né? O que a tua faculdade está acontecendo ali no momento, você vai estudando, né? Mas nesse momento, assim, no quinto ano, Nara, eu não ficaria tão preocupado com a prova de residência em si, né? Eu estaria realmente mais preocupado em ver essa parte teórica. Se você, por exemplo, já puder começar a pegar os estágios, isso pode ajudar bastante, né? Esse é um momento que você tem, apesar de você estar com a sensação de que tem muita coisa para estudar, e realmente tem, porque é muito conteúdo, mas é um momento que você tem tempo, tá? Você ainda tem mais tempo do que em breve.
Não se desesperar. Eu acho que também isso é importante, né? Não tem como a gente abraçar o mundo com as nossas mãos. Então é muito importante ir por partes, se organizar, né? Ó, estou estudando isso aqui na faculdade, pô, tá dando isso. Eu estou estudando GO na faculdade agora, tá dando GO. Vai, segue a faculdade, né? Segue o que a faculdade está te dando ali. Segue a GO, porque se você começa também a ficar estudando muita coisa ao mesmo tempo, vai dando uma angústia, vai dando ansiedade, vai dando uma sensação de impotência. Então, por partes, uma coisa por vez. Eu acho que o foco é uma coisa muito importante que ajuda até a combater a ansiedade, né? Então, como a gente tem muita informação hoje em dia, é difícil você controlar isso. Mas você tem que escolher o que você vai seguir, né? E o mais lógico é seguir o que a faculdade está te dando. Não, não, Nara, o que é que você acha? Eu tô tentando fazer isso, mas às vezes bate essa ansiedadezinha de será que eu não devia estar vendo essa revisão pro SUS? Será que eu não devia estar vendo essa revisão do simulado, sabe? Sim. Mas eu tô tentando focar na faculdade. Tipo, amanhã a gente tem uma simulação que vai discutir alguns assuntos, então eu tô usando a Sanar para poder estudar Isso, para. é isso que eu ia te falar, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes na faculdade, o assunto é legal, mas a gente sabe, né? Às vezes a forma que é apresentado na faculdade é meio jogado, tal. Então hoje a gente tem essa oportunidade, né? Você tem na internet, tem vários meios de pegar aquele assunto que você está vendo ali, ver ele de uma outra forma, uma forma mais didática, muitas vezes. Então é uma boa estratégia isso, pegar o que você está vendo na faculdade, talvez, e ver uma outra visão, algum conteúdo da internet. Então, isso é interessante, mas as coisas vão chegar, vai chegar a hora de você estudar SUS, vai chegar a hora de você fazer muita questão, vai chegar esse momento também, né? Então, eu acho que o momento que você está vivendo agora, do quinto ano, é um momento de aproveitar bastante a faculdade e utilizar as outras coisas como materiais complementares. E não entrar muito na pilha, né, de ficar fazendo tudo ao mesmo tempo ali. Programa, vai por partes, pensa, poxa, onde é que eu vou fazer meu estágio de emergência? Vai ter um momento, quero passar 6 meses na emergência, quero acompanhar alguém, eu quero ter um momento, enfim, de um estágio de pediatria, de clínica médica, ter isso na cabeça, né? Já começar a organizar isso. O que a tua faculdade, pergunta aos colegas, poxa, o que é que a faculdade não oferece? O que é que a faculdade fica faltando? Já vê de agora isso. Ah, não oferece isso, então já vou correr atrás disso aqui nesse momento, que no meu internato não vai dar. Meu internato, por exemplo, era muito ruim de emergência, de urgência. Tive que fazer estágio, enfim. Isso aí vai, as coisas vão se organizando com o tempo, né? Eu tenho o mesmo problema aqui. A parte de urgência e emergência não é tão bacana assim. Então, a minha letiva do sexto ano, eu quero focar nisso. Então, olha, isso aí, Nara, é fundamental, tá certo? Eu vou te falar que é fundamental. O trabalho, para você como recém-formado, vai ser tudo emergência, basicamente. Vai ser muita emergência. E é o que dá a insegurança na gente, né? Então, já procura saber se a tua faculdade ela não dá isso, a minha faculdade não dá. E eu peguei por fora, mas peguei mal. Fui mal também. Não fui bem, não tava lá, entendeu? Cara, emergência, esse estágio de urgência, você tem que vivenciar tudo, você tem que estar em cima daquilo ali. Porque aquilo vai ser teu ganha-pão daqui a pouco, é rápido, passa muito rápido. E quando é você que está lá na frente, no campo de batalha, meus amigos e amigas, é barril, como fala lá na terra de vocês na Bahia, né? Então você tem que ter a vivência disso aí, não deixe de ter. Se a sua faculdade não oferece, pode se preparar, passa 6 meses, passa um ano ali, uma noitezinha, investe para acompanhar alguém legal, que ajuda demais, ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Eu vou correr mais atrás disso para passar mais tempo, porque o eletivo são só 6 semanas pra gente, né? Não dá, não dá. 6 semanas é muito pouco, É pouco tempo. muito pouco. No mínimo, 6 meses de vivência em emergência aí para você começar a ir pegando as coisas. Ó, o Bernardo tá falando aí, ó. Só tenho a agradecer aos professores do internato que ensinaram a usar o ventilador mecânico. Meu amigo, isso é um privilégio. Na minha faculdade, ninguém pegava na minha mão para ensinar isso aí, não. Então, se não tem quem pegue na tua mão para te ensinar, vai atrás. Porque se você não for atrás, a parcela vai vir. O cartão de crédito vai te cobrar no futuro. Você vai estar diante dessa situação, não tem como. Você vai fazer dermatologia, vai fazer rádio, não tem como. Você vai trabalhar, vai ter que manejar isso aí, pelo menos minimamente. Tem até um professor meu que ele fala
que ele não vai ensinar ninguém para sair de lá intensivista, mas para a galera que vai formar agora, já vai pegar uma urgência, um plantão de SAMU, essas coisas, saber pelo menos o básico para conduzir o paciente e deixar estável ali. Exatamente, cara. Essa é a ideia, essa é a ideia. Não é ser super ninja, não. A ideia é fazer o basicão mesmo, fazer o feijão com arroz bem feito. Não é verdade? Beleza, galera? 1 hora, vamos encerrar, né? Beleza, obrigada, Pro. Tamo aí, viu? Valeu, foi bem legal. Até a próxima, né? A gente se fala aí. Amanhã, inclusive, vou ter até meu segundo filho, hein? Por isso que eu antecipei hoje. Minha esposa tá chegando ao final da gestação, 9 meses. Ah, não acredito, parabéns! É amanhã, já tá marcado. Por isso que eu tive que mudar a data para hoje. Desculpa aí. Que maravilhoso! Mas é Ai, muito. adoro obstetrícia. Ah, é top, é muito legal. A gente vai conversar no último dia da mentoria, a gente vai conversar sobre essas coisas também. Coisas são muito importantes de vida, né? Além da medicina. A vida não é só isso aqui, não é só carreira, né, pessoal? Tem muita coisa que a gente tem que dar valor também. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Valeu, um abraço. Vou fechar aqui, hein, Sanar?